Olá, sou Rafaela Sitnik, farmacêutica e responsável pelo time de farma aqui da Consulta Remédios. E hoje no nosso quadro com Conversa com Especialista, eu estou com a doutora Daniele Zaninelli, médica e especialista em endocrinologia formada pela UFPR. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui. Que bom. Então hoje a gente vai estar falando sobre a área, né, da especialidade da doutora, a endocrinologia, que é uma área responsável por tanto fazer o diagnóstico como tratar doenças que envolvem ali as nossas glândulas endócrinas, né, do nosso organismo, essas glândulas que são responsáveis por nossos hormônios. Esses hormônios, né, também têm diversas funções aí no nosso organismo, para a gente estar se mantendo no dia a dia. Então eu queria saber, né, você falar mais sobre essa sua área, né, a área de endocrinologia, como que funciona. Então, como você disse, nós tratamos das disfunções hormonais, Uhum. então deficiências de hormônios ou excesso de hormônios precisam sempre ser tratados, né? Então, os sintomas são os mais assim, variados possíveis, né, porque os hormônios atuam em todo o organismo, então as pessoas costumam vir consultar com muita frequência por cansaço, queda de cabelos, unhas fracas, alterações menstruais, ganho de peso ou até mesmo perda de peso, né, então são sintomas muito variados que devem ser investigados, então de acordo com o quadro clínico nós fazemos as avaliações hormonais para dar o diagnóstico, né, e assim seguimos com o tratamento. Além disso, as doenças metabólicas, principalmente a obesidade, o diabetes, a síndrome dos ovários policísticos, né, são os casos mais comuns, e outras doenças mais raras também. E você poderia resumir, assim, quais são as principais glândulas, né, responsáveis, e quais são as funções do nosso organismo? Das principais mesmo? Sim, então nós temos a hipófise, que é uma glândula localizada lá na base do cérebro, e ela coordena a função de todas as outras glândulas. Então ela consegue perceber qualquer falta de hormônio ou excesso de hormônio no organismo, né? Isso é sinalizado lá para a hipófise, que vai trabalhar para tentar normalizar essa situação. Então, ela manda estímulo para a tireoide, para os ovários, né, para suprarrenais. Então, a tireoide é uma glândula que está localizada na frente do pescoço, logo abaixo da cartilagem, aqui, chamada de pomo de Adão, e ela produz o T3 e o T4, que são hormônios que atuam principalmente controlando o ritmo de funcionamento do organismo. Aí, além da tireoide, né, podemos falar das suprarrenais, que são glândulas localizadas acima dos rins. Então, o hormônio mais conhecido, produzido por elas, é o cortisol, conhecido como hormônio do estresse, Uhum. né? E tem outros hormônios também, como a adrenalina, por exemplo, que controla a pressão arterial, a frequência cardíaca. Aí temos o pâncreas, que produz insulina, né? Então, o diabetes tipo 1 é uma doença que acontece por falta da insulina, que é o hormônio que o pâncreas produz. Então, a insulina é o hormônio responsável por manter os níveis de glicose equilibrados no sangue. Aí temos os ovários nas mulheres, né, os testículos nos homens. Então, eles produzem os hormônios sexuais, são responsáveis pela manutenção da fertilidade. E esses hormônios, eles são responsáveis também por outras questões de saúde, pela manutenção da saúde dos ossos, né, atuam no sistema cardiovascular. Então, a atuação dos hormônios é em todo o organismo. Uhum. É, atua em diversas áreas, né, do nosso Exatamente. organismo. E falando mais sobre nessa questão dos hormônios, sexuais, você poderia nos identificar se tem diferença, né, entre o masculino e o feminino, das suas funções, ou não, às vezes tem a mesma função ali? Você poderia explicar melhor? De formas diferentes, eles são responsáveis pela fertilidade, né, pelas características sexuais femininas, no caso ali dos ovários, produzindo estrogênio e progesterona, e no caso dos homens, a testosterona, né, que vai Uhum. dar as características de maior massa muscular, né, a característica dos pelos, do cabelo, e a voz, né, que muda. Então, eles atuam nessas características na fertilidade e na saúde geral, né, como eu comentei. Então, o estrogênio, por exemplo, protege o coração da mulher, né? Uhum. No homem, a testosterona também é importante para a massa óssea, né? Que muita gente até não lembra disso. Então, Sim. quando tem deficiência de hormônio, temos que sempre pensar em outras consequências, né? Além daquelas mais óbvias. Uhum. E entrando, né, nessa área da questão dos hormônios sexuais, no feminino, você pode falar pra gente melhor, né, como que funcionam os hormônios no nosso organismo, como que funciona a falta ou também talvez o excesso deles no nosso organismo? Dos hormônios Os sexuais, sexuais principalmente. femininos. Então, a gente sabe que a mulher é um ser de fases, né? Uhum, Então, sim. há mudanças aí ao longo da vida.
Então, na puberdade, né, uma mudança muito importante, onde começa a vida fértil da mulher, aí depois na menopausa, né, onde se encerra o período fértil. Então, cada fase tem as suas características. E os níveis dos hormônios vão estar mais altos ou mais baixos em cada fase, né, determinando com que isso funcione dessa forma. Então, quando você tem na mulher em idade fértil, por exemplo, a falta do estrogênio, isso leva a um quadro, está associado a um quadro que nós chamamos de insuficiência ovariana, né, que pode ser precoce. Então, é normal faltar hormônio feminino na menopausa, geralmente depois dos 40, mais comum perto dos 50 anos. Uhum. Quando isso acontece mais cedo, essa mulher pode ter sintomas de menopausa, né, que precisam ser tratados, porque além do prejuízo da fertilidade, ela vai ter outras consequências à saúde. Então, aumento do risco cardiovascular, um aumento do risco de osteoporose, por exemplo. Então, nós temos que estar atentas, né? Então, mulheres com alterações menstruais devem sempre procurar um endocrinologista ou ginecologista para investigar e fazer o tratamento adequado. E como que funciona, né, esse processo de ovulação no organismo da mulher? Tudo orquestrado a partir dos hormônios, né? Então, começa lá na hipófise. Então, um dos hormônios importantes nisso é o FSH, é uma sigla para hormônio folículo estimulante. Então, lá nos ovários, nós temos diversos folículos, milhares, né, centenas, de acordo com a fase da vida da mulher. Então, isso vai diminuindo ao longo da vida. Então, cada folículo desse é estimulado e vai haver ali o desenvolvimento de um óvulo a cada ciclo menstrual, né? Uhum. Então, o FSH é responsável pelo crescimento desse folículo. Aí, isso leva também ao aumento da produção do estrogênio, né? Uma produção maior ali perto da metade do ciclo. Aí é o pico de outro hormônio, que é o hormônio luteinizante, o LH, né? Então, são siglas que talvez as pessoas conheçam, porque são dosagens que nós costumamos pedir no Os exames, consultório, né. exatamente. Aham. Então, quando há o pico desse LH, ocorre a ovulação. Então, o óvulo sai daquele folículo, né, começa a migrar lá em direção ao útero e, o folículo que fica ali, ele se transforma no corpo lúteo. Então, o corpo lúteo é uma estrutura que produz a progesterona. Então, a progesterona, ela mantém o desenvolvimento do endométrio, que é a camada que reveste o útero, né, ela prepara essa camada do útero para receber o embrião, se houver fecundação. Uhum. Então, esse desenvolvimento começa lá com estrogênio, né, mais na parte inicial do ciclo, continua com essa progesterona. E aí, com a ovulação, né, se houver fecundação, esse embrião vai se implantar lá no endométrio e a gestação prossegue, ou se não houver fecundação, vai acontecer a menstruação. Tá perfeito. E tem outros hormônios que podem estar afetando a ovulação, né, a disfunção ali. Então, qualquer disfunção metabólica ou hormonal pode interferir nesse mecanismo. Você viu que é um processo, né, muito delicado, tudo tem que funcionar direitinho para que a gestação aconteça de uma forma normal. Então, a obesidade, por exemplo, interfere na questão da ovulação. Uma situação muito comumente associada à obesidade é a síndrome dos ovários policísticos, onde também tem alteração, né, desse processo, desse mecanismo todo, também pode reduzir a fertilidade da mulher. Mas se engana quem acha que porque tem ovário policístico vai ter muita dificuldade de engravidar, né? Às vezes as mulheres descuidam e são surpreendidas aí com uma gravidez. Então, tem sim fertilidade, né? Tem graus variáveis e diferentes. Alterações da tireoide, tanto o hipertireoidismo como o hipotireoidismo, né, que é o excesso ou a falta do hormônio da tireoide, também podem interferir nesse processo. Então, é sempre importante planejar a gestação, né, fazer uma avaliação clínica antes. A gente costuma fazer avaliação desses hormônios, que se tiver qualquer disfunção, é melhor tratar antes da gestação. Sim. A prolactina é um outro hormônio, né, que pode ter aumento da produção por um prolactinoma, por exemplo, que é uma condição lá da hipófise, né, pode aparecer um nódulozinho lá produzindo esse hormônio, ele também vai afetar esse mecanismo da fertilidade. Então, são várias situações que podem interferir no processo. E dos hormônios femininos, quando a gente tem uma disfunção, né, pode ser ou às vezes em excesso ou a falta deles, o que que pode acontecer? Por exemplo, se eu tô com uma falta de um hormônio, sexual feminino, o que que pode estar acontecendo com o meu corpo? Quais são os sintomas que pode acontecer comigo, por exemplo? Então, isso a gente sempre tem que avaliar de acordo com a fase da vida da mulher, né? A consequência pode ser muito maior em mulheres mais jovens, que têm essa deficiência fora do tempo certo, né? Aí lá na menopausa é natural, a gente espera isso, né, de uma forma fisiológica, mas isso também pode afetar a qualidade de vida da mulher de uma forma muito importante. Então, os sintomas principais da falta de estrogênio, né, os mais conhecidos, são os calorões, né, aquelas crises de suor, suores noturnos que acabam afetando muito, né, o sono da mulher.
Tem alterações do sono propriamente ditas, não só ligadas aos calorões, alterações de humor, então a família começa a perceber, né, que a mulher fica mais irritada, pode ficar mais depressiva, e até sintomas geniturinários, que muitas mulheres desconhecem a relação com os níveis hormonais, né. Então, à medida que acontece a menopausa e com o avançar da idade, isso vai piorando em geral, então ocorre muita secura vaginal, pode acontecer, coceira, né, prurido, ardência nessa região, alteração urinária, pode haver escapes de urina, pode haver mais infecção urinária, então tudo isso é consequência da deficiência do hormônio no organismo. E o tratamento, por sua vez, costuma melhorar muito todos esses sintomas. E existe a possibilidade de ter uma disfunção em excesso desses hormônios sexuais femininos? Não tem nenhuma doença, assim, do excesso de estrogênio, né, o que pode acontecer na mulher até ter uma produção excessiva da testosterona, que é o hormônio masculino, né. Uhum. Então na síndrome dos ovários policísticos, por exemplo, você pode ter um excesso de testosterona que tem que ser tratado, né. Então essa condição de saúde ela está associada ao aumento do risco cardiovascular da mulher. Então pode ter aumento do colesterol, né, tem mais hipertensão arterial. Então, além de cuidar da fertilidade dessas mulheres, nós temos que cuidar da sua saúde cardiovascular, cuidar do seu peso, né, a obesidade, o excesso de peso estão associados a uma piora desse quadro também. E pode ter outras condições associadas, tumores produtores de testosterona, e hoje, infelizmente, né, o que está muito na moda são aquele gelzinho, né? As mulheres estão aplicando gel de testosterona, estão tomando remédios com base de testosterona, muitas vezes em excesso, o que pode trazer essas mesmas consequências à saúde. Perfeito, bom saber disso, Né? né, que o pessoal vai usando sem saber como que funciona, como que isso afeta no nosso organismo, É. né. E daí, né, vamos falar então, voltando ao caso da menopausa, né, que é bem Uhum. importante, vai acontecer com toda mulher, né, às vezes pode ser num período um pouco mais cedo, mas uma hora ou outra acontece, né. E esse processo, como que ele acontece, né? Ele é natural, mas o que que pode ser dito como uma disfunção desse processo? Tipo, tá acontecendo muito cedo, tem casos que acontecem muito tarde, e o que que acontece com a mulher nessa situação? Então, muito cedo é abaixo dos 40 anos, né, nós dizemos que é precoce. Dos 40 aos 45 nós dizemos que é cedo, a partir dos 45 é o esperado, média pelos 50 anos, geralmente até os 55 a mulher para de menstruar. Quando é acima dos 55 nós chamamos de menopausa tardia, né. Então a menopausa precoce traz aquela síndrome da deficiência do estradiol mesmo, né, dos hormônios femininos, que leva a todos os sintomas da menopausa, né, e aumento de risco cardiovascular, perda de massa óssea, e daí a gente faz o tratamento sempre que não houver, contraindicações, né, e encontrando as indicações também, adequadas, porque nem toda mulher obrigatoriamente precisa receber os hormônios, né, não há um consenso sobre isso, então sempre é importante fazer uma avaliação bem detalhada, clínica, ginecológica, para ver quais aquelas que vão ter maior benefício do uso do hormônio, sem correr nenhum risco, ou pelo menos o menor risco possível. Uhum. O tratamento ele pode ser mesmo tanto para quem tem a menopausa precoce, quanto para a pessoa que tem no período, digamos, normal? Exatamente. A que tem menopausa precoce tem que tomar mais cuidado ainda, né. Uhum. Eu acho que nesse caso é quase que obrigatório o tratamento, desde que a mulher não tenha nenhuma contraindicação, porque se ela não tratar, ela vai passar muitos anos sem o hormônio no organismo e isso vai trazer consequências clínicas sérias, né, a longo prazo. Então, como que funciona esse tratamento hormonal? Porque você falou que nem todo mundo talvez precise usar, né, mas como que ele funciona? Você dá para a mulher os hormônios que ela produziria normalmente, o estrogênio e a progesterona. Então tem várias formas de fazer essa reposição hormonal, né, então, a gente procura usar os hormônios bioidênticos, que são aqueles semelhantes ao que a gente tem no organismo, não quer dizer que sejam manipulados, né, nós temos opções na farmácia aí de uso, e então a gente associa em geral estrogênio e progesterona, de formas diferentes também dependendo do caso, né. Mulheres que não têm útero não precisam dar progesterona. Então a progesterona é usada principalmente para proteger aquela camada interna do útero, que é o endométrio. Uhum. Então, se ele fica sujeito aos efeitos do estrogênio por muitos anos, pode não acontecer nada no momento que a mulher está usando o hormônio, mas lá na frente pode ter um risco maior de desenvolver um câncer do endométrio.
né? Então, a progesterona atua impedindo essa proliferação excessiva, né, e evitando esse risco ao longo do tempo. Uhum. E você falou, né, que esse período da menopausa, né, da diminuição desses hormônios, ele interfere ali na fertilidade da mulher. Então, tem alguns casos que tem algumas mulheres que engravidam, né, um pouco, mais velhas, né, digamos acima ali dos Uhum. 40 anos de idade. Como que funciona esse processo? É a mulher que ela entra na menopausa, ela de fato não vai engravidar, ou ela corre esse risco, ou com uma gravidez, né, às vezes de risco, que falam, né, que Exatamente. esse período pode acontecer, então como que Ela funciona? já tem outros problemas de saúde associados, né? Pode ter um diabetes, hipertensão, né? Outras condições que colocam maior risco, então tem que ter mais atenção ainda. A questão da fertilidade vai diminuindo ao longo do tempo, né? O número desses folículos ovarianos vai reduzindo ao longo do tempo, né? E vai ficando mais difícil já naturalmente de engravidar. Mas mesmo mulheres que estão caminhando para a menopausa e que têm atraso menstrual, menstrua a cada 60 dias, ela tem 20% de chance de ter ali uma ovulação, né, de engravidar. Então não é uma chance tão insignificante, né, a gente tem que Sim. prestar atenção. Então elas merecem cuidados anticoncepcionais também. Se assume que a partir dos 55 anos de idade já não vai ter mais fertilidade, né, Uhum. então a partir dessa idade pode ficar bem tranquila. Mulheres que entram na menopausa antes dos 50, então a menopausa é a última menstruação, né, então se ela ficar por 1 ano sem menstruar, e ela entra na menopausa depois dos 50 anos, ela não precisa mais se preocupar com anticoncepção. Uhum. Se, a última menstruação dela for antes dos 50, ela tem que ficar 2 anos sem menstruar, para não precisar mais do cuidado com anticoncepção. Então Uhum. depende da fase, né, é sempre importante conversar com o médico que está acompanhando para definir isso certinho. Sim, para o pessoal de casa entender, né, depende tudo de uma avaliação, principalmente exames ali, o resultado que vai dar, pra gente saber como que vai guiar. "Ah, vamos pra esse caminho, para o outro". Não dá pra gente confiar no que a vizinha fala e tudo mais e seguir um tratamento, uma um método contraceptivo que às vezes não vai ser o ideal, né. Então falando, né, sobre os métodos contraceptivos, então a gente sabe, muita mulher aí usa os métodos hormonais pra ter. E tem algum método que é 100% eficaz que seja hormonal? Todos têm uma taxa de falha que pode ser muito pequena, né, desde que a mulher use corretamente o método, o risco de engravidar é muito baixo. Uhum. E quais são esses métodos? Como que ele funciona? Você pode nos dizer? Então nós temos várias, opções, né, de métodos anticoncepcionais, algumas mais disponíveis que outras, né, umas mais práticas que outras, cada caso é um caso, como você disse, então isso tem que ser sempre discutido com o médico. Uma pergunta importante é saber se a mulher quer engravidar e quando ela pretende engravidar, o que que ela está planejando, porque tem alguns métodos que dão anticoncepção por um tempo mais prolongado, outros podem ser interrompidos, né, num prazo mais curto. Então, se ela quer engravidar dali 6 meses, tem que ser um método que você possa interromper em 6 meses, né. Uhum. Então, para as mulheres que não têm plano de gestação, assim, para curto prazo, pode-se pensar no DIU, né, que é um método que pode garantir ali anticoncepção por 5, 10 anos, né, também tem que conversar com o ginecologista, né, ver o método que está usando e o tempo que é seguro, né. Existe o implante, né, só tem um implante no Brasil liberado para anticoncepção, ele não é manipulado, né, compra na farmácia, então ele vai dar também um tempo prolongado ali de anticoncepção para a mulher. Depois entra na linha dos anticoncepcionais orais, né, tem adesivos, tem vários formatos, a mulher sempre vai ter uma boa opção para ela, Uhum. só discutir com seu médico. Avaliar, dependendo também da vida da pessoa, né, do cotidiano, né, pode ser que uma opção seja melhor que a outra. Isso. E esses tratamentos hormonais e também os contraceptivos, eles têm alguma contraindicação, mesmo a pessoa tendo, por exemplo, uma falta desses hormônios ou precisando fazer a contracepção? Sempre que você fala em uso de hormônio feminino, né, para qualquer indicação, é importante conhecer a história clínica, a história familiar do paciente. Então, pacientes que têm ou já tiveram algum câncer, por exemplo, que responde ao hormônio feminino, né, então câncer de mama, de endométrio, de ovário, ela não deve usar o hormônio, né. Uhum. Mulheres que têm tendência a desenvolver trombose venosa profunda, por exemplo, também não devem usar. Trombofilias, né, que são um grupo aí de distúrbios da coagulação, né, também não podem usar.
Então tem várias situações que têm que ser analisadas. Mulheres que já tiveram derrame ou infarto, por exemplo, né, também tem restrição, tem que se ver Uhum. com muito cuidado. E no geral, né, hum, como que a pessoa ela pode eu tô sentindo sintomas e eu acho que eu tenho que procurar um endocrinologista, assim, você sabe dizer quais são os indicativos pra gente poder ir atrás disso? Então nós dizemos que todos devem ter um endocrinologista para chamar de seu, né. Então Boa. sempre tem o papel do endócrino. O endócrino, antes de tudo, é um clínico, né, então nós temos a formação em clínica médica por 2 anos, antes de fazer a especialização em endocrinologia de mais 2 anos, então a gente tem que ter avaliação geral do paciente. Então o endócrino trata de distúrbios hormonais e metabólicos que afetam a saúde como um todo, né, elas afetam ali a pressão, o colesterol, e uma série de questões da saúde geral do paciente. Então a gente tem que ter um conhecimento geral né, para poder atendê-la de uma forma completa. O endocrinologista avalia os mais diversos sintomas. Então, as alterações hormonais e metabólicas podem se manifestar desde uma queda de cabelo, cansaço, unha quebradiça, né, inchaços, alterações do fluxo menstrual, alterações da frequência, né, das menstruações, esses calorões mesmo podem ser por outros motivos, né, então sintomas diversos devem sempre chamar atenção. Qualquer sintoma diferente, né, você pode procurar o seu médico, o seu endocrinologista para avaliar, ver se tem alguma relação, possível com alguma disfunção hormonal ou metabólica, né, com isso se faz a investigação, então tratamentos hormonais só são feitos quando a gente consegue detectar nos exames laboratoriais alterações significativas. Então você precisa ter um laboratório compatível com a clínica do paciente, né. Então se o paciente tem sintomas da disfunção hormonal e tem alteração compatível nos exames de laboratório, você vai fazer o tratamento, tanto do excesso como da falta de hormônios. Uhum. Perfeito. Então, para encerrar aqui o papo com a doutora Daniele, né, eu agradeço a presença, também pelas informações. Eu que agradeço, foi um prazer participar dessa conversa, né, são assuntos muito relevantes aí na saúde da mulher, principalmente que nós conversamos hoje. Então, dou os parabéns, né, para o trabalho de vocês e Obrigada. agradeço a todos que estão também nos vendo aí. Bom, obrigada. Então, acredito, como você mesmo falou, o assunto é bem importante. É claro que se você tiver mais alguma dúvida, você pode estar perguntando aí nos comentários da plataforma que você estiver ouvindo, que a gente sempre vai atrás justamente de especialistas para poder responder essas dúvidas, que são importantes, né? A gente está cuidando da nossa saúde. Também não esquece de estar seguindo a gente nas nossas redes sociais para conferir tudo que está acontecendo. Nós temos conteúdo sobre saúde, beleza e bem-estar. E também confira lá no site da CR, que você vai poder encontrar ofertas dos seus medicamentos ou de produtos de perfumaria para estar recebendo aí dentro da sua casa no conforto. E é isso, pessoal. Muito obrigada.